Olá, olá! No vídeo de hoje nós vamos ver a história da França, beleza? Vídeo de hoje, resumo da história da França, belezinha? É o país de hoje. Ok, vamos lá começar, né? Como sempre, a gente vai começar pela geografia, né? Como já disse, é legal você entender a geografia do país e tudo mais, pra você entender melhor, fica mais fácil, mais legal e bem mais interessante de entender as coisas quando você entende da geografia do local. Ok, basicamente aqui resume a gente questão de relevo. A maior parte da França, como você pode ver, não é uma altura tão alta, tá? São alturas baixas aqui, tá? Vocês podem ver aqui no aqui os metros por altitude, né? Você pode ver que a altitude não é tão alta, a maior parte é plano, levemente elevado, tá? Já aqui pro sudeste, a gente pode ver que, não pro extremo sudeste, mais ou menos aqui, ver que é um pouquinho mais elevado e tudo mais. E pra cá com a fronteira e com as fronteiras com a Itália, tá? Aqui com a fronteira com a Itália, a gente tem os Alpes, tá? Os Alpes, então, acaba que o relevo aqui é de alta altitude, que é uma área super montanhosa de montanhas altas, tá? Os Alpes. E basicamente só nessa parte mesmo que a gente tem relevos bem altos mesmo. O resto da França é bem plano ou com um pouco de elevações, tá? Ok, ok. Continuando. Agora a gente tem uma vegetação, tá? Peguei da Europa todo de uma forma bem simplificada. Aqui tá as vegetações de forma simplificada. Vamos lá. Como vocês podem ver, tem o da Europa tudo aqui, mas vou falar só os que abrangem aqui a França, tá? Que é o tema do vídeo de hoje. Resumindo, a gente tem a gente tem florestas temperadas, tá? Florestas temperadas, de clima temperado, na maior parte dela. E aqui pro sudeste a gente tem vegetação mediterrânea, tá? Aqui com aqui na costa do Mediterrâneo e um pouquinho de vegetação de altitude por causa dos Alpes, tá? Basicamente isso. A maior parte floresta temperada, tá? Clima temperado, um pouco de vegetação mediterrânea por causa da por causa do litoral como Mediterrâneo. E um pouquinho de vegetação de altitude. Só para esclarecer uma coisa, a vegetação mediterrânea nem sempre tem que estar no Mediterrâneo, tá? Só para avisar para vocês. Ok, agora que a gente entendeu a geografia direitinho, a gente pode ir para a parte histórica. Ok, ok, vamos lá. Como sempre, a gente tem um pouquinho de celta quando se trata da Europa, né? A maior parte. Então, resumindo, é o seguinte: como povo originário, a gente tem os celtas, tá? No início, no território da atual França, os povos originários que moravam lá eram os celtas, tá? Já mais especificamente, a galerinha da Gália, enfim, os celtas. Enfim, passa um tempo, né? Várias tribos celtas diferentes no atual território da França, mais conhecido como Gália, tá? Eu vou chamar de Gália. Quando eu chamar de Gália é pra vocês entenderem, porque naquela época do Império Romano e tudo mais, naquela época, aquela região se chamava Gália, tá? Enfim, passa um tempo e tudo mais. Mas a gente tem nosso querido Império Romano se expandindo e tudo mais. Nessa época o Império Romano já tinha pegado várias áreas diferentes, tá? Enfim, e um dos territórios que o Império Romano domina é a Gália. Júlio César, né? Ele, ele ele faz uma campanha de invasão à Gália e consegue dominar. E fica a França por vários anos por domínio do Império Romano, tá?
Só pra esclarecer pra vocês, o mapa aqui do Império Romano não tá no seu território total, tá? Não é o Império Romano no seu território total, então não confundam as coisas e tudo mais, tá? Daqui a pouco eu dou um pouco mais de contexto. Enfim, então basicamente eles ficaram muito tempo por sob domínio romano. Enfim, só que como alguns podem saber, alguns possam saber, né? O Império Romano se divide em dois, tá? Basicamente Constantino, né? Filho imperador de Roma, aí ele tem dois filhos, morre. Antes disso ele também funda Constantinopla, atual Istambul. É... E aí ele morre, ele tem dois filhos, e aí o Império Romano se divide em dois, um para cada filho. E aí o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental, tá? Se divide em dois. O Império Romano Oriental é o que a gente chama de Império Bizantino, para ficar mais simples e tudo mais. Enfim, mas na época era conhecido como Império Romano mesmo. Enfim, e voltando aqui pro contexto da França. Enfim, e aí se divide em dois, e aí o Império Romano Ocidental, ele é dominado, ele acaba, ele morre. O Império Bizantino, né, o Império Romano Oriental, ele consegue sobreviver e tudo mais, ele fica assim até 1400 e tanto, quando o Império Otomano consegue dominar Constantinopla. Enfim, só que o Império Ocidental, depois dessa separação, né, o Império Romano Ocidental, ele não dura muitos anos. Poucos anos depois ele acaba. Por quê? Ele não aguenta diferentes ataques de diferentes lados. Começam a ter diferentes ataques e tudo mais. E o governo estava instável e tudo mais, ele não aguenta e ele acaba. Ele é todo eliminado. O Império Romano cai. O Império Romano Ocidental cai. Ok. Aí, a atual França se torna basicamente várias tribos novamente. Várias tribos saxônicas, tá? Várias tribos começam a surgir lá de novo e tudo mais, e volta aqui super parecido com o estado que estava antes da nação do Império Romano. Ok, continuando. E assim fica e tudo mais. Só que tem uma tribo lá que se destaca, que é os francos, né? O reino franco, tá? E essa tribo começa a vencer várias outras, vai crescendo e tudo mais, o Império Franco vai se expandindo. E aqui a gente tem, ó, no mapa da direita a gente tem mais uma questão de início, tá? E aqui o Império Franco já se expandiu bem aqui, mas não atingiu o território total, né, e tudo mais, ainda está em guerra com alguns estados e tudo mais. Enfim, a gente pode ver um contexto de Europa também, ó, pra vocês verem, aqui ó, Península Itálica foi dominado pelos povos astrogodos, tá? Pela tribo astrogoda. Os astrogodos dominaram a Itália, o Império Romano caiu, né? Você pode ver que todo aquele território do Império Romano se tornou diferentes tribos, tá? Inseto do Oriente, né? Que o Império Bizantino aqui continua firme e forte. Enfim, ele começa a se expandir e tudo mais. E nessa época, a, a, a dinastia, né? Que tava no controle da França, do Império, do Reino Franco, eram os Merovingios. Os Merovingios era a família, né? Que estavam no controle da França na época, mas, né? Tudo mais. Só que acontece uma coisa. Os islâmicos aqui, que estavam, né, se expandindo pela Península Itálica não, desculpa, pela Península Ibérica, decidiram atacar os francos. E um general, o Carlos Martel, que, né, Carlos Martel, ele consegue conter o ataque deles e ele ganha muita influência, muita terra, fica muito forte, muito exército, muito dinheiro e tudo mais, muitas regalias. E basicamente ele tinha mais influência e mais poder do que o próprio rei, tá? Enfim, e aí ele tem um filho, Pepino o Breve. Então praticamente Pepino Breve ele derruba os Merovingios do poder
e se torna rei da França. Que Pepino Breve era o filho de Carlos Martel, tá? Ahn, é, ok. É, na verdade, o que exatamente aconteceu foi o seguinte: um rei dos Merovíngios ele morre com 4 herdeiros. Aí a França se divide em 4 partes diferentes. E uma parte era de Pepino Breve, filho de Carlo Martel. Só que ele era bem forte e tudo mais. E ele dominou o resto e tudo mais e unificou de novo o Reino Franco. E aí, esse é o fim da dinastia Merovingia. E aí começa a dinastia Carolíngia na França, tá? Tudo mais, Pepino Breve tem filhos e tudo mais. E aí vai continuando, tá? O Império Franco vai crescendo e tudo mais. Até que o nosso querido Carlos Magno nasce e vira rei da França, né? Enfim, e ele foi um grande rei por diversos motivos diferentes, não vou ficar citando aqui. Mas o principal foi que ele expandiu muito, resumindo, né, ele expandiu muito o território do Império Franco e estabilizou o país e trouxe muitas riquezas e tudo mais. E, inclusive, ele consegue invadir boa parte da Itália, do norte da Itália, como vocês podem ver aqui. E ele dá um pedaço da terra para a igreja. Assim, os espados papais sendo criados. Enfim, aí os estados papais são criados, tá? Basicamente, Carlos Magno doa para a igreja. Continuando. Carlos Magno morre, ele tem um filho, tá? Desse filho, né, vira rei e tudo mais. Só que o filho dele, ele não é um tão bom governante como ele. E a França começa a ficar mais fraca, desestabilizada. E o filho dele tem 3 filhos, tá? Ele ganha mais 3 filhos, netos, 3 netos de Carlos Magno. E aí quando o filho de Carlos Magno morre, os netos de Carlos Magno, eles dividem a França entre si, tá? Eles dividem o Império Franco entre si. Porque ele estava fraco, estava sem influência e tudo mais, e aí eles dividem entre si. E aí o Império Franco se divide em 3 partes, assim tendo o seu fim, tá? O Império Franco acaba. Uma parte ficou para Carlos, outra para Lotário e outra para Luís, tá? Aqui a gente tem os estados papais, enfim. E beleza, o Império Franco acaba. E aí se divide tudo mais. Inclusive, aqui a área do Luís se torna depois o. Se torna o Sacro Império Romano. Tá? Enfim. Isso tem a ver com a história da Alemanha, tá? Então não vou falar muito sobre. Continuando. O que acontece? O reino de Lotário vai ao pouco se degradando, diminuindo, ficando mais fraco. Até que chega um ponto que ele para de existir, tá? Tudo mais. Enfim, isso não importa muito. E aí aqui, como a gente vê no mapa da direita, o Sacro Império Romano aqui, tá? E aqui, o Duque de Carlos, tá? Realmente a França. Na França, de verdade. Realmente a França. Enfim, e a França medieval, ela passa por muitas experiências diferentes, muitas guerras, muitas perdas de territórios, muitos ganhos de territórios, vários reis bons, vários reis horríveis, diversas tretas. A Guerra dos 100 Anos, já expliquei no vídeo da história da Inglaterra, tá? A Inglaterra começa vencendo e tudo mais, mas aí a França recupera tudo de volta. Enfim, sim, o território era menor do que o atual, tá? E tudo mais. Enfim, vai passando vários anos, tudo mais. E a gente chega num reizinho bem especial. Nosso reizinho
Luís XV. 15º, realmente, muito estranho. Pra você ver, teve muito rei Luís na França, tá? Tiveram diversos reis Luíses na França. Ao nível de chegar ao 15º, enfim. Luís XV, né? Luís XV. Enfim, ele até que foi um bom reizinho assim no início, mas ele também fez muita cagada, muita cagada. É, diversas cagadas mesmo. E acontece uma coisinha especial, conhecida como Revolução Francesa. Cara, a Revolução Francesa, ela é bem famosa. Você, se você provavelmente já estudou ela na escola, se não você vai estudar, e você estudou especificamente e com muitos detalhes. Pra você ver, a Revolução Francesa eu acho que é uma das coisas que a gente estuda com mais detalhe na escola, tá ligado? A gente se trata de história fundamental, enfim. Não vou ficar me aprofundando muito aqui na Revolução Francesa, vou resumir. O rei Luís fez muita bosta, tá? Acaba que eles, por vários motivos, tá? Você vai ver isso na escola. Ele é guilhotinado, a França vira uma república e tudo mais. Aí Robespierre sobe ao poder. Ele começou fazendo coisa boa, mas depois ele faz muita cagada também. E aí chega Napoleão. Tá, vou explicar. Ok, vamos lá. Cara, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução que inspirou diversas outras revoluções diferentes, tá? Aqui na esquerda a gente tem uma foto da queda da Bastilha, que era uma prisão super importante lá na França e tudo mais. E aqui a gente tem a foto clássica da Revolução Francesa que aparece em todo o fucking lugar. Foi por isso que eu botei ela aí. Enfim. É... E aí, cara, o que acontece? A França, depois da queda de Robespierre, fica bem estabilizada, tá? Já tava, né? Enfim. E aí, um generalzinho chamado Napoleão Bonaparte, ele consegue diversas vitórias contra diversos países, como a Áustria, tá? A Áustria principalmente, e principalmente também no norte da Itália, tá? E ele vai ganhando muita influência e muito poder militarmente na França. Até que ele dá um golpe, tá? Conhecido como 18 de Brumário, onde ele onde acaba a França para de ser uma república e ele vira meio que um cônsul, tá ligado? Aí o que acontece? É, Aí agora a França é governada por três pessoas, três cônsuls. O terceiro, o segundo e o primeiro. Napoleão conseguiu se tornar o primeiro, que era basicamente o que tinha influência, tá? Era o que basicamente comandava realmente a França e tudo mais. E aí passou um tempo e tudo mais, ele veio ganhando influência e ele se autoproclama imperador, tá? E ele se torna imperador da França, Napoleão Bonaparte. É... Começando assim as guerras napoleônicas. Cara, as guerras napoleônicas é o seguinte, Napoleão, no início do reinado dele, ele realmente fez várias reformas na França muito boas. Reformas fodas e maravilhosas que ajudaram realmente bem a educação, estrutura, etc. da França. Apesar de algumas coisas meio autoritárias que ele fez e algumas coisas meio doutrinatórias, no geral ele fez coisas boas. Mas aí ele decide se envolver nas guerras napoleônicas. Basicamente é o seguinte: as guerras napoleônicas são basicamente uma, uma guerra que envolve a França e as principais superpotências da Europa da época. É, tá? É, nisso. E que acontece em diversas batalhas, mas no final Napoleão perde, a França se ferra. Enfim, eu não vou entrar muito aqui, vou dar um resumo da Guerra Napoleônica rapidinho aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo das Guerras Napoleônicas explicando direitinho. Resumindo, Napoleão começa vencendo aqui, começa a vencer a Áustria, Prússia, domina toda a Itália, subjuga
né, tipo, bota o irmão dele no governo da Espanha, faz um bloqueio continental, expulsa o rei de Portugal, etc e tudo mais. Mas aí, né, acaba que na Espanha a situação estava bem ruim, as revoluções estavam acontecendo várias revoltas lá, isso estava bem ruim. Outra coisa que Napoleão, ele teve uma derrota, cara, nossa, um desastre. Uma derrota desastrosa na Rússia, onde ele ficou muito fraco. E nisso, todos os outros países aproveitaram para atacar ele, tá? Nisso, e aí, pô, Napoleão é exilado, ele volta. Só que acontece, ele fica por pouco tempo lá de volta. E aí, ele sai, né? Ele é exilado. Volta um rei, a França volta a ser uma monarquia. Ele volta, vira imperador de novo. Aí ele tenta conseguir paz de novo com os outros países, porque quando ele volta a ser imperador, todos os países automaticamente já declaram guerra contra a França. Aí ele tenta conseguir fazer paz, assim, pegando um pedaço lá da Bulgária, mas enfim. É... Ele perde na Batalha de Waterloo, ele é exilado em outra ilha, só que bem mais longe, na ilha de. Na ilha de. Ah, esqueci o nome da ilha, mas é uma ilha lá na África, enfim. E aí a França volta a ser uma monarquia. Uma monarquia com rei e tudo mais. Ok, só pra avisar que a França, ela nunca foi um país tão colonizador, tá? A gente teve algumas tentativas, várias bem sucedidas, mas ele nunca foi tanto quanto a Espanha, o Reino Unido, tá? Principalmente o Reino Unido, enfim. Por exemplo, ele perdeu as suas colônias na América do Norte para o Reino Unido, que foi uma guerra entre o Reino Unido e a França, pelo esse território na América do Norte, né? Que constituiu o atual Estados Unidos. Onde eles perdem a guerra, perdem todo o território ali na América do Norte, tá ligado? Para as três colônias, que eram do Reino Unido. Enfim, lá tinha algumas outras colônias e tudo mais, algumas ele ainda tem até hoje, né? Como vários países europeus, enfim, por exemplo, a Guiana Francesa, território da França, enfim. Continuando. Tá, Napoleão perde na Batalha de Waterloo e tudo mais, e a monarquia. A França volta a ser uma monarquia. Monarquia absolutista. E fica assim por um tempo. Só que o que acontece? O que acontece? E a situação não tava legal, tá ligado? A situação não tava legal. A galera não tava curtindo e tudo mais. A galera começa a fazer outras revoluções, outras revoltas ali na França para mais. E acontece uma revolução lá, onde a França vira uma república. Novamente, conhecido como a Segunda República. Porque a Primeira República foi tipo foi a Revolução Francesa, tá? Enfim. E aí a França vira uma república em 1848, quando ela se separa da monarquia. Continuando aqui, ok. E ela se torna uma república e fica de 1848, assim, até 1852. Por que ela parou de ser república em tanto pouco tempo? Seguinte, um cara se torna presidente. Esse cara não é ninguém menos, ninguém mais que Luiz Napoleão Bonaparte, mais conhecido como Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Ele vira presidente, só que ele dá um golpe e aí vira um império novamente, conhecido como Segundo Império. O primeiro império foi o Império de Napoleão Bonaparte. Aí o Segundo Império foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Enfim, ele se torna presidente, dá um golpe na República e a França vira um império de novo, o Segundo Império tutelado por Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Ok, mas acontece uma coisa que é muito importante, tanto para a história da França, tanto para da Alemanha. A Alemanha, na época, ela era dividida em vários reinos diferentes, e o reino da Prússia, ele tentou anexar esses reinos e tudo mais, e formar um reino. E para isso, ele teve que declarar guerra à França. E aí acontece a Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra entre o Império da França, né, contra a Prússia, onde a Prússia vence. Mas por que a Prússia declarou guerra à França? Porque é o seguinte, cara. É... Vários reinozinhos ali. Aqui, ó. Tá vendo o reino da Prússia aqui? Tá vendo todos esses pedacinhos aqui? Sem ser esses verdes clarinhos aqui, bonitinhos. São outros reinos. Vários daqueles reinos eles eram reinos aliados e sob alta influência da França.
E eles não iam conseguir pegar esses países pacificamente. Então ele declara a guerra à França, pega algum desses países na base da guerra, mas alguns ele não pega, e aí ele faz a guerra com a França e tudo mais. Eles vencem a guerra, e aí eles conseguem pegar todos esses reinos, anexar, e aí fazendo o Império Alemão. Mas isso tem a ver com, com, com a história da Alemanha, não vou aprofundar tanto. Enfim, tá vendo esse pedacinho aqui? O Império Alemão também anexa, tá? Também vira território alemão, porque na Guerra Franco-Prussianas eles pegam esse territóriozinho pra eles porque eles querem, tá entendendo, cara? Eles querem. Eles falam, se vocês querem paz, então dá dinheiro e dá esse território. Enfim, eles conseguem esse território. Então a França perde esse territóriozinho aqui. Enfim, só que nessa guerra, Napoleão III é capturado pelo Império Alemão e tudo mais. Só que quando a guerra acaba a guerra e tudo mais, cara, nossa, a França tava destruída, ferrada, velho. Napoleão III não tinha moral nenhuma mais. E aí é fundada a Terceira República. E aí, né, para de ser um império e vira uma república novamente. A França vira uma república pela terceira vez, conhecida como a Terceira República. E fica assim por uns bons anos, tá? Fica assim por uns bons anos, realmente. Esse cara aqui, essa foto aqui do carinha da direita é a foto de Napoleão III, tá? A aparência de Napoleão III era essa. Ok. França no século XX. Ok, cara. E aí, nessa Terceira República, ela dura muito tempo. Passa pela Primeira Guerra Mundial. Passa pela crise de 29. Fica bom tempo e tudo mais. Só que acontece uma parada. E ela dura até o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Acontece que começa a Segunda Guerra Mundial, né? A França entra. E a Alemanha começa a invadir a França e tudo mais. E a Alemanha anexa. Domina, anexa a maior parte do território francês, mais especificamente o norte, incluindo Paris. E aí anexa vira território alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Só que tem um pedacinho da França no sul dela que não foi anexado e tudo mais, continua sendo França. E esse período se domina, esse período da França se denomina como França de Vichy. Vichy, de Vichy, tá? A França de Vichy é basicamente a França estava, mas era esse resto da França que sobrou, né, da dominação alemã, que estava controlada pelo governo colaboracionista de Vichy, que era controlado pelo Marechal Philippe Pétain, tá? Enfim. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial toda, a França é assim, tá? E fica e tudo mais. Só que aí os aliados, eles consequentemente conseguem expulsar os, alemães do atual território da França. E aí a França, ela toma o território de volta e tudo mais. E assim é formado a Quarta República. Volta a ser uma republiquinha bonitinha e tudo mais. Quarta República depois da Segunda Guerra Mundial. Fica bem, bonitinha, viver na vida, crescendo economicamente, tudo mais, parará, né? Só que aí ela tem umas desestabilidades econômicas, né? Umas inflaçõezinhas, né? Uma inflaçãozinha, umas treta aí, parará, principalmente econômica no país. E só que aí um presidente lá, ele sobe e tudo mais, restabelece toda a economia, fica bonitinho. E aí, tipo, nessa queda do econômico da França, meio que acaba a Quarta República e aí começa a Quinta República com essa volta econômica da França. Mas não acontece nada demais, tá? Bem econômico mesmo, não acontece nada. Continua uma república e tudo mais. A gente poderia falar que é tudo Quarta República mesmo, enfim. E, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, né? A França fica bem em paz por muito, 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 muito tempo. Tá, não, fica e até hoje tá assim. Tá? Basicamente fica em paz, vai crescendo economicamente e tudo mais, entra pra União Europeia, etc, etc, etc. E aí a gente chega à nossa queridíssima França atual. Só para dar um contexto dos mapas, aqui da esquerda é um mapa da Primeira Guerra Mundial, tá? Do início da Primeira Guerra Mundial, tá?
aqui, a gente pode ver os países e tudo mais, envolvidos, etc, né? Que os países envolvidos e tudo mais, né? Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, né? Formando assim a tríplice, formando assim, né? Eles se juntam e tudo mais na Primeira Guerra Mundial contra a Tríplice Entente, né? Que é a França, Inglaterra, Império Russo e tudo mais. E aqui na direita a gente tem o mapa da Segunda Guerra Mundial, tá? No início da Segunda Guerra Mundial, mostrando tudo mais. Pode ver que aqui, ó, as áreas dominadas aqui pela Alemanha e tudo mais. Pelo eixo, né? O lado alemão e tudo mais. Japão, Alemanha e Itália. Contra os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Enfim, e aí, né, a gente chega à França, nossa França atual. Como sempre, eu trago algumas curiosidades aqui pro final do vídeo sobre acontecimentos do país e coisas culturais e que aconteceram, que são legais de eu falar aqui, porque são engraçadas e são curiosidades massas. Enfim, aqui a gente tem a bandeira da França quando era uma monarquia, antes da Revolução Francesa, né? A França era uma monarquia absolutista e tudo mais. A bandeira da França era essa. Esse fundo azul com esses símbolozinhos amarelozinhos. A gente tem alguns outros modelos e tudo mais, que o fundo é branco e tudo mais, mas no geral é sempre esses símbolozinhos amarelozinhos aqui, tá? Essas paradinhas amarelas. A maior parte você vai achar com fundo azul mesmo. Aqui embaixo a gente tem uma foto da construção da Torre Eiffel, tá? Aqui a gente tem a construção da Torre Eiffel, as etapas de construção. Por que eu botei isso aqui? Não só para mostrar, né? Mas também para trazer uma curiosidade muito interessante que quando a Torre Eiffel foi construída na França, os franceses não gostaram. Assim, era super impopular e ninguém gostou. Quase ninguém gostou. A gente tem relatos de pessoas falando que acharam feios, que achavam feio aquele coisa de ferro gigante no meio de Paris, sabe? Enfim, então quando a Torre Eiffel foi construída e tudo mais no início, né, por muito tempo ela era considerada feia, ruim. Mas aí ela foi popularizando e tudo mais. Agora começou a achar ela mais bonita, não sei porquê. Foi ficar popularizando e tudo mais. E aí virou um dos pontos turísticos mais famosos do mundo atual. Enfim, é isso, galerinha. Obrigado por tudo. Dê like, se inscreva no canal, compartilhe, por favor. Se você tem interesse, deixe nos comentários o próximo tema do próximo vídeo que você quer, tá? O tema do próximo vídeo que eu faço, tranquilíssimo. Eu não tenho nenhuma demanda de. Eu não tenho nenhuma outra demanda para tema de vídeo. Então provavelmente você vai ser o único, então eu com certeza vou fazer. Basicamente isso. Lembre-se que eu não preciso simplesmente só fazer história de países, eu posso fazer sobre guerras, períodos, acontecimentos, tá? Não precisa ser resumos de países, posso fazer de coisas mais específicas. Então, bote o que você quiser, tá? Nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. Espero não ter esquecido nenhuma informação histórica aqui. Se eu errei, me desculpem. Mas eu vou deixar nos comentários a fonte que eu tô pegando tudo isso aqui pra. Porque assim, tipo, eu decoro tudo, mas eu ainda procuro uma fonte boa, assim, confiável, pra eu poder pegar as informações um pouco mais específicas, nomes e datas, que são coisas que eu não sou tão bom de decorar como nomes e datas. É basicamente isso. Muito obrigado e até mais.